No canto sombrio do boxe, onde os sonhos podem se transformar em pesadelos, emerge a história de um homem cujo talento o levou ao topo, mas cujas decisões o arrastaram para o abismo. Um homem que, outrora aclamado por sua habilidade no ringue, tornou-se um nome infame, condenado por múltiplos assassinatos e sentenciado à prisão perpétua. Falamos de Reggie Gross, o boxeador que, em 1986, enfrentou um jovem e promissor Mike Tyson em uma luta que, sem saber, selaria o destino de ambos. Uma história de boxe, crime e tragédia que merece ser contada. Bem-vindo de volta ao seu espaço, onde você conhecerá detalhes e as lutas mais incríveis da história. Pegue sua bebida favorita e um lanche para curtir essa luta incrível entre Tyson e Reggie Gross. Antes que os boxeadores comecem a trocar golpes, queremos contar um pouco da história de ambos, não apenas para te dar contexto sobre a luta, mas também sobre a origem dos lutadores. A maioria conhece a história de Tyson, mas e Reggie, de onde ele veio, com quem treinou, estava louco para enfrentar o Iron Mike em seu auge? Reggie Gross não nasceu em berço de ouro. Seus primeiros anos se passaram nas ruas duras de Baltimore, um caldeirão de crime e violência que o envolveu desde muito jovem. Com apenas 13 anos, já havia cruzado a linha, sendo enviado para uma instituição de menores por roubo de bolsas. Seu caminho parecia fadado à escuridão até que encontrou um raio de esperança, uma fuga, o boxe. Como muitas histórias de jovens problemáticos que viram no boxe uma chance de escapar da prisão, especialmente se mostrassem talento no ringue. Sob a tutela do lendário treinador Mac Lewis, Gross, um atleta alto e com um poder de soco que poucos possuíam, subiu rapidamente nas fileiras. Seu talento bruto e uma determinação inabalável o impulsionaram adiante. O garoto de Baltimore conquistou respeito no mundo do boxe, acumulando vitórias iniciais contra oponentes como Bert Cooper e Jimmy Clark. Grandes promotores começaram a notar seu potencial, vendo nele o brilho de uma estrela em ascensão. Ele parecia ter um longo caminho pela frente no boxe, especialmente por conta de seus treinadores e patrocinadores que demonstravam interesse em conhecê-lo melhor e lhe dar mais oportunidades de lutar. Mas as ruas, como uma sombra persistente, nunca o abandonaram. Apesar de um futuro promissor no ringue, Gross se viu envolvido nas brutais guerras de entorpecentes de Baltimore. Trabalhava para uma das gangues mais notórias da cidade, sob o comando do temido Black Bro. Sua participação em múltiplos assassinatos e crimes violentos lhe rendeu uma reputação sinistra, que ia muito além dos ringues. E como se o espiral descendente não bastasse, o vício em drogas o aprisionou. Mais uma corrente que o prendia ao seu destino fatal. Apesar de tudo, o boxeador se agarrava aos treinos, a crença de que um dia, finalmente, sairia daquele pesadelo. O túnel da escuridão parecia ter uma luz no fim quando, em 1986, Reggie foi escolhido como o próximo adversário da estrela em ascensão do boxe, nada menos que o próprio Iron Mike Tyson. Embora não saibamos se foi uma bênção ou uma maldição, afinal, ser escalado para enfrentar Tyson não era motivo de comemoração, especialmente na sua era dourada. Gross viu isso como um bilhete de saída daquele pesadelo de violência e destruição. Sob a rígida orientação do lendário Cus D'Amato, Tyson chegava com um cartel assustador: 21 vitórias, 19 delas por nocaute. Um furacão imparável no ringue. Mas Gross, desesperado por uma mudança de vida, sabia que uma vitória sobre um prospecto tão brilhante o catapultaria para outra dimensão. Estava decidido. Vou devorar o Mike Tyson como se fosse um boi no jantar, rugiu Gross antes da luta, com uma confiança forçada que escondia a tempestade interior. No entanto, para o boxeador de Baltimore, o destino reservava um desfecho muito mais amargo. No dia 13 de junho de 1986, o Felt Forum do Madison Square Garden foi palco de um espetáculo tão breve quanto explosivo. O confronto entre Mike Tyson e Reggie Gross foi um verdadeiro festival de fogos de artifício, um relâmpago na noite. As apostas estavam a favor de Tyson, mas por uma margem pequena. Muitos esperavam que Reggie Gross fosse capaz de parar o temido Iron Mike, e o semblante de Gross deixava claro que ele não queria dar nenhuma chance ao oponente. Soa o primeiro gongo para que ambos os lutadores comecem o espetáculo. O público estava completamente em expectativa. Ninguém parecia querer perder um único movimento desses dois boxeadores. Desde o primeiro toque do gongo, Gross partiu para o ataque, desferindo uma enxurrada de jabs rápidos e golpes afiados. Queria surpreender, sufocar o jovem fenômeno. Mas aquele Tyson, em seu auge, era uma força da natureza. Adaptou-se com uma velocidade impressionante ao estilo agressivo de Gross e rapidamente passou a dominar o centro do ringue.
metade do primeiro round, o destino foi selado. Tyson, com a precisão de um cirurgião e a força de um martelo, conectou um potente gancho de esquerda que mandou Gross ao chão. O impacto foi brutal, um trovão que ecoou pelo Coliseu. Red conseguiu se levantar com a vontade intacta, mas o corpo trêmulo. No entanto, o bad boy do Brooklyn não deu trégua. Continuou seu ataque, uma tempestade incontrolável de golpes. A superioridade de Tyson era esmagadora e o árbitro, em um ato de misericórdia, interrompeu a luta a apenas 24 segundos do fim do primeiro round. O público enlouqueceu com uma ação tão rápida. Era exatamente o que queriam ver. Duas feras perigosas lutando para mostrar quem era o verdadeiro rei do ringue. Embora muitos quisessem mais espetáculo, ninguém reclamou que a luta tivesse acabado tão rápido. Iron Mike levou a vitória por nocaute técnico, elevando seu cartel para 22 vitórias invictas. Seu caminho rumo à glória estava pavimentado, e apenas um ano depois, ele se tornaria o campeão mundial mais jovem da história dos pesos pesados, uma lenda forjada no aço de seus punhos. Mas, para Gross, aquela derrota não significava nada. Na verdade, representava o ponto sem retorno, o momento em que a vida no crime o consumiu por completo. Um ano após sua luta contra Tyson, os detetives de homicídios de Baltimore o prenderam pelo assassinato de Maurice Couzon, um traficante de rua e rival da gangue de Brawley. Testemunhas oculares descreveram uma cena arrepiante. Couzon foi atingido por um tiro na parte superior do corpo, e logo em seguida, o atirador se aproximou e disparou várias vezes em sua cabeça. Não foi um ato aleatório de violência de rua, mas um homicídio premeditado, executado com profissionalismo. Apesar dos múltiplos testemunhos que o colocavam na cena do crime, o júri o declarou culpado. Gross, com boa parte dos $50 mil que ganhou na luta contra Tyson, gastou uma fortuna com advogados, mas a justiça o alcançou. Mesmo com os problemas legais, sua carreira no boxe entrou em declínio acelerado. Em 1987, perdeu para Frank Bruno, e em 1988 foi derrotado por Donovan Ruddock. Mas essas derrotas no ringue não eram o maior problema. O verdadeiro pesadelo de Gross estava apenas começando. Donnie Idris, um criminoso que se tornou informante do FBI, uma figura que poderia muito bem ter inspirado um personagem de The Wire, vinha gravando conversas dentro da quadrilha de Brawley. Essas gravações revelaram a participação de Gross não apenas no assassinato de Couzon, mas também no de outros dois traficantes de gangues rivais, utilizando armas automáticas. Gross foi acusado de ter recebido $3 mil por cada assassinato. No verão de 1989, Red Gross, dominado pelo vício e pelo peso de seus crimes, declarou-se culpado. Fui viciado em heroína, cometi erros enormes, não posso mudar o passado, mas posso ser melhor no futuro. Sei que vou ficar muito tempo preso, só rezo para que não seja pelo resto da minha vida, declarou, com um apelo que não comoveu o juiz. O juiz Paul Niemeyer o sentenciou a 3 prisões perpétuas consecutivas. O senhor recusou uma carreira promissora no boxe ao escolher um caminho que o levou a crimes violentos, sentenciou o juiz, com voz firme e olhar inabalável. Gross, que mais tarde se retrataria de sua confissão, hoje tem 60 anos e continua preso. Sua data prevista de liberação é 2048, quando terá 86 anos. Ao contrário de Tyson, que encontrou redenção no esporte e uma segunda chance na vida, Gross é um exemplo trágico de que o boxe nem sempre pode salvar um homem de si mesmo. Às vezes, as correntes mais fortes são aquelas que forjamos com nossas próprias escolhas.